este novo ciclo do Instituto de Altos Estudos, com conferências sobre sismos, onde a ciência encontra a sociedade. Consideramos que este tema é do maior interesse para todos nós e que nos permitirá aprofundar o conhecimento sobre estes acontecimentos que estão no dia-a-dia de todos, aqui ou noutros países ou noutras partes do mundo. Contamos com a presença do Sr. Presidente da Academia das Ciências, Sr. Dr. José Luís Cardoso, a quem desde já agradecemos. Agradecemos em particular aos professores Carlos Sousa Oliveira e Miguel Miranda, a quem devo a qualidade desta programação, e também aos conferencistas que prontamente responderam ao nosso convite e que nos trarão conhecimento rigoroso e atualizado sobre a temática dos sismos. Um agradecimento também é devido ao Diário de Notícias, nas pessoas do seu subdiretor, Leonídio Ferreira, e o jornalista Jorge Soares, a quem devemos não só a divulgação deste ciclo, mas também as entrevistas publicadas em papel e online, e que porventura já tiveram a oportunidade de ver sobre a conferencista entrevistada hoje. Por último, cumprimento em especial todos aqueles que escolheram este fim de tarde, quarta-feira, para saber mais a propósito deste fenómeno natural, que são os sismos. E passava neste momento a palavra ao Sr. Presidente da ACIA, da Academia das Ciências de Lisboa, professor José Luís Cardoso. Muito boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes neste início de mais um ciclo de conferências organizado pelo Instituto de Altos Estudos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à professora Maria Salomé Paes, que é Presidente do Instituto e que é a grande alma e organizadora destes ciclos de conferências. Uma vez mais, neste início, a Academia das Ciências de Lisboa não tem propriamente um ano letivo, mas há um início de atividades em setembro, outubro, e aqui estamos para iniciar essas atividades. E agradecer também aos meus confrades e amigos, Carlos Sousa Oliveira e Miguel Miranda, a colaboração que deram para montarem este primeiro ciclo de conferências no programa Saber Mais, Conhecer Melhor, e que é dedicado justamente aos sismos e à demonstração de como é importante a ciência para se conhecerem melhor os sismos e para podermos também atuar em conformidade quando eles podem ocorrer e conhecer e saber as razões por que eles ocorrem. O Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa corporiza uma das principais missões que a Academia desenvolve, e que é justamente a de partilhar, difundir conhecimento científico junto de públicos alargados. Isto não significa de modo algum desvalorizar ou desmerecer estes ciclos de palestras e de conferências, quando digo públicos alargados, porque o objetivo é justamente o de levar a ciência, mostrar como a ciência pode ser partilhada e como o conhecimento científico é absolutamente indispensável para nós compreendermos o mundo que nos rodeia e neste caso concreto, compreendermos aquilo que de mais recentemente a ciência tem trazido sobre os sismos. Quando este ciclo foi programado, não tinha ainda ocorrido o último sismo significativo em Portugal, em 26 de agosto, com uma repercussão que todos nós conhecemos e, portanto, e que teve, de facto, uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, o que já é significativo. E de modo algum, com isto também pretendo dizer que o Instituto de Altos Estudos, ou a professora Maria Salomé Paes, previu que isto pudesse acontecer, colocando na agenda do Instituto de Altos Estudos um tema que não poderia ser mais atual. Obviamente que eu creio que o tema dos sismos é sempre um tema atual, do ponto de vista científico, do ponto de vista do conhecimento que nós podemos melhorar sobre ele, e para isso nós temos neste ciclo de conferências, de facto, especialistas muito reputados, a quem queria agradecer em nome da Academia das Ciências de Lisboa a sua magnífica contribuição. Nas pessoas da professora Ana Ferreira e do professor Luís Matias, que hoje se juntam a nós, queria agradecer a todos aqueles que ao longo das próximas cinco semanas vão estar justamente a apresentar desenvolvimentos científicos que importa terem atenção quando se analisa o problema dos sismos. E também vamos ter a oportunidade de ter no dia 9 uma sessão presencial. Estas sessões por videoconferência
cumprem perfeitamente os requisitos do Instituto de Altos Estudos em matéria de difusão do conhecimento, mas não há nada como podermos estar juntos e espero ter a oportunidade. Eu estarei nesse dia 9 também na Academia das Ciências de Lisboa para proporcionar também uma visita às nossas instalações a todos aqueles que se quiserem juntar a nós. E desde já aqui fica o encontro marcado na Academia das Ciências de Lisboa, é um sábado, e portanto com a vossa disponibilidade para poderem, também aqueles que não conhecem, conhecer melhor a Academia das Ciências. A todos agradeço a vossa presença, desejo um bom ciclo de conferências e dou a palavra de novo a Maria Salomé, quem uma vez mais agradeço todo o empenho e toda a dedicação que tem dado à organização destes ciclos de partilha e difusão do conhecimento científico. Muito obrigado, Maria Salomé Paes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria agora então a palavra ao professor Miguel Miranda, que fará a apresentação dos nossos conferencistas. Eu não estou a vê-lo no quadradinho, o professor Miguel Miranda estará por aí. Atrasou-se. Professor Carlos Oliveira, está por aí? Tá. Não me ouve? Professor Carlos Oliveira. Sim, estou por aqui, mas estava a confiar no professor Miguel Miranda. Está suplente, faz favor, avance. Eu podia, se calhar, na ausência do professor, é que eu não tenho nada preparado, só um minuto que preciso fazer aqui qualquer coisa. É que o professor Miguel Miranda não responde. Não responde. Pois, devíamos ter pensado nisso. E eu não o vejo. Eu, se calhar, passava já a palavra à professora Ana Ferreira e ela própria se apresentava em poucos minutos, porque infelizmente eu estava à espera que o professor Miguel Miranda estivesse presente e, portanto, não houve a oportunidade de estar a preparar aqui uma apresentação. Quero agradecer muito à organização, a todos os organizadores por esta oportunidade. É um prazer estar aqui, poder apresentar, dar uma perspectiva um bocadinho global do que é que nós fazemos em sismologia em termos de tomografia global. Eu vou-vos explicar o que é e também falar um bocadinho da nossa própria investigação, nomeadamente o trabalho recente que temos feito com dados de fundo oceânico. Para responder ao pedido de me apresentar, então, muito brevemente, eu sou portuguesa, estudei no técnico, fiz o curso de Engenharia Física já há muitos anos atrás. Depois, no final do curso, interessei-me na área da geofísica, estudei um ano em França e tive a oportunidade durante esse ano em França, ainda durante a licenciatura, era um programa de câmbio entre o técnico e a École Polytechnique em França. Tive a oportunidade de estudar geofísica e realmente gostei muito e pude fazer um estágio de sismologia e foi aí que me lancei na sismologia. Daí fiz o meu doutoramento em sismologia em Oxford, em que comecei realmente a trabalhar na sismologia global, da qual eu vou falar hoje. De Oxford tive uma posição permanente de professora auxiliar na Universidade de East Anglia, foi aí que se estabelecia o meu primeiro grupo de sismologia global e desde 2013 mudei para Londres, para a University College London, onde hoje sou professora catedrática. E penso que talvez um aspecto para salientar no meu trabalho recente é que sou coordenadora do projeto Upflow, é um projeto financiado pelo European Research Council, através do qual estamos a tentar compreender à escala do planeta os movimentos de ascensão de rochas no manto. E eu vou explicar durante a minha apresentação a razão pela qual isso é importante. Portanto, eu agora vou partilhar o meu ecrã para poderem ver a minha apresentação. Estão a ver? Conseguem ver? Conseguem ver? Assumo que sim, que estão a ver o meu ecrã, sim? Ok. Então, o título é ambicioso. O que eu vou tentar explicar é que realmente através da tomografia global, que eu vou explicar o que é uma técnica que nos permite mapear o interior da Terra. E isto é possível graças a enormes quantidades de dados que nós temos disponíveis, sobretudo de terra, mas também de fundo de mar.
Este trabalho, tal como eu já expliquei, é financiado sobretudo pelo European Research Council e o projeto Upflow, do qual o professor Miguel Miranda é co-I, mas não posso deixar de agradecer aos muitos colegas que têm contribuído para o projeto. Eu vou mencionar isso na minha apresentação, mas fizemos 2 campanhas de sismologia marinha em 2021 e em 2022, e tenho aqui fotos de alguns dos participantes nessas campanhas, sem os quais não seria possível fazer este trabalho. Acrescentei o professor Miguel Miranda aqui, para aqueles que estejam mais atentos. Ele não participou nas campanhas, mas foi de facto um co-I absolutamente essencial para o projeto, sobretudo permitindo-nos acesso ao navio de investigação Mário Ruivo, do IPMA, o qual nós utilizamos, e eu já vou falar mais um bocadinho sobre isso. Então, o interior da Terra, como a nossa audiência bem sabe, desde sempre foi sempre muito fascinante para cientistas e para artistas. Portanto, eu tenho aqui um exemplo de uma imagem de cerca de 1664, a representar, de certa forma, o interior do nosso planeta. Portanto, desde sempre houve esta impressão, esta compreensão que o que se passa à superfície da Terra tem alguma ligação com a dinâmica do interior do planeta. Mas foi mesmo a partir de cerca do século XX, do início do século XX, que começaram a surgir modelos, digamos, ou imagens mais quantitativas do interior do planeta, nomeadamente a ideia que existe um núcleo e que existe alguma estratificação, tal como está representado aqui neste diagrama aqui. Mas em termos de modelos mesmo quantitativos do interior do nosso planeta, foi a partir dos anos 70 que começámos a ter imagens, as primeiras imagens, aquilo que nós chamamos de modelos 1D, porque as propriedades só variam em função do raio da Terra, como estes que estamos aqui a ver, porque foi a partir, sobretudo, dos anos 70, que começámos a ter dados de boa qualidade que nos permitem realmente quantificar o interior da Terra. Obviamente, quando falamos do interior da Terra, não podemos deixar de pensar no Júlio Verne e na sua viagem ao centro da Terra. E eu tenho aqui algumas imagens do livro original, das ilustrações originais, porque eu acho sempre muito interessante, porque o Júlio Verne, na altura, portanto, estamos a falar do século XIX, teve estas ideias de cogumelos gigantes no interior do nosso planeta, de cristais enormes, inclusive diamantes no interior do planeta, rios, água, lagos, grutas. E, na verdade, hoje em dia, com a nossa sismologia moderna, na verdade, há muitas destas coisas que realmente nós parece que estamos a ver. Não digo cogumelos tal como aqui, mas vocês vão ver algumas estruturas que eu vou mostrar que nos fazem lembrar cogumelos, na verdade. Portanto, é muito interessante sempre revisitar um pouco a perspectiva histórica e comparar com aquilo que nós hoje em dia temos e visualizamos. Agora, se pensarmos, obviamente o ideal seria fazermos um poço até ao centro da Terra. Infelizmente isso não é possível, as pressões e as temperaturas são demasiado elevadas para permitir isso. E o poço mais profundo foi feito pelo homem, foi até cerca de 12 km de profundidade, ou seja, uma migalhinha, digamos, na crosta. Portanto, nós temos aqui as várias camadas do interior da Terra, desde a crosta, o morro separa a crosta do manto, o manto superior, o manto inferior, e depois temos o líquido, o core líquido, e temos depois o core, o inner core, chamado o núcleo interno da Terra, que é sólido. Se considerarmos que o raio da Terra são 6.371 km, estes 12 km são realmente, como eu estava a dizer, uma migalhinha na crosta, e eu gosto sempre de fazer a analogia um bocadinho parecido com o esforço do meu filho quando tentou fazer um poço na praia que conseguisse enterrar o avô, que tem 1,80 m inteiro. Portanto, é um esforço realmente, estamos a falar de muito pouco comparando com o raio da Terra. Então, para isso temos que usar métodos indiretos, ou seja, nós não conseguimos fazer um poço até ao centro da Terra, temos que usar métodos indiretos, a chamada tomografia global, que em muitos aspectos é parecido com imagiologia médica. Ou seja, quando vamos a um hospital fazer uma imagem do nosso corpo humano, há ondas que atravessam o nosso corpo, são registadas, e através desses registros constroem-se imagens do nosso corpo sem ter que fazer operação, sem ter que fazer cirurgia. E de facto a tomografia sísmica, o princípio é o mesmo. Temos as ondas sísmicas que se propagam no interior da Terra, são registadas à superfície da Terra,
E então nós usamos métodos computacionais e matemáticos para construir imagens do interior da Terra. E esta animação que eu tenho aqui não é um cartoon, não é um esboço, é realmente uma imagem quantitativa que nós obtivemos através desse tipo de análises. E então, o que nós temos aqui é aquilo que eu chamo uma secção 3D, desde a superfície da Terra aqui até à base do manto, a cerca de 3.000 km de profundidade. Depois temos esta zona meia castanha, que é o núcleo externo líquido, que eu estava a explicar, e depois temos o núcleo interno, o inner core, que eu já falei, no meio. E então, quando nós temos estas regiões mais azuis ou mais amarelas, elas correspondem a diferentes anomalias de velocidades das ondas sísmicas. Ou o que é que isso quer dizer? Então, nesta zona mais superficial, por exemplo, aqui temos esta anomalia meia amarela, cor de laranja. Isto corresponde a zonas em que as ondas são lentas e a profundidades relativamente não muito profundas, digamos. Isto normalmente corresponde a zonas quentes, as zonas de temperaturas elevadas. Por outro lado, vocês veem algumas regiões que têm estas zonas mais azuis, que, portanto, corresponde ao outro caso, corresponde ao caso em que as velocidades sísmicas são mais elevadas que o normal, ou seja, as ondas sísmicas vão mais rapidamente que o normal. Nós acabamos de passar aqui pelo Japão, por exemplo, onde temos essas zonas em que as ondas sísmicas são mais rápidas e que correspondem, de novo, quando estamos em zonas superficiais, correspondem a zonas onde material antigo mergulha, digamos, para dentro da Terra. Nós vamos voltar a passar por algumas destas zonas, eu já vos vou mostrar. O que salta imediatamente ao olho, vocês podem ver aqui, são na base do manto, temos estas zonas muito largas, muito grandes, de velocidades baixas. Portanto, cá à partida poderiam ser zonas quentes, mas como é muito grande profundidade, nós não sabemos. Estamos aqui outra vez a passar pelo Japão, conseguem ver muito azul. Portanto, são as tais zonas frias a mergulhar dentro da Terra. Voltando aqui a estas zonas de baixa velocidade, temos duas, uma debaixo do Pacífico, a qual acabámos de ver, e vamos brevemente ver outra debaixo de África. Vamos chegar à África e vamos voltar a ver uma dessas regiões. E essas duas regiões são essencialmente províncias enormes. Aqui está, estamos a passar por África, aqui tem o contorno da África. Estas zonas chamam-se Low Velocity Provinces, ou Large Low Velocity Provinces, LLVPs, eu vou mostrar mais tarde. Não se sabe muito bem a sua origem, mas o que se sabe é que são zonas provavelmente estáveis, são enormes, do tamanho de continentes, e pensa-se que há material que sobe eventualmente até à superfície do planeta relacionado com estas regiões. E eu falei já do projeto Upflow, esse é um dos objetivos, é tentar compreender esses movimentos de ascensão e, nomeadamente, a relação com esta Large Low Velocity Province em África. Nós acabamos de passar estas linhas amarelas, correspondem com fronteiras de placas, onde muitas delas, algumas, onde há realmente estes movimentos de material que mergulha, são as chamadas zonas de subducção dentro do nosso planeta, tal como o Japão. Já vamos voltar a passar pelo Japão aqui. Portanto, vamos voltar a ver muitos azuis, como estão aqui a ver. Noutras regiões, portanto, os ridges, temos material que sobe, onde se forma nova crosta oceânica, ou seja, onde o nosso planeta continua a renovar-se. Vamos passar por uma dessas zonas, nomeadamente perto dos Açores, que é também uma das zonas de estudo do nosso projeto Upflow. Já vamos passar por lá, eu já vos vou mostrar. Temos aqui, por exemplo, passamos pela zona da Afar, onde é também outra zona em que temos nova crosta a nascer e vimos aquelas anomalias amarelas cor de laranjas, portanto, material lento. E agora estamos a passar por Portugal e agora vamos passar pelos Açores, em que vocês veem de novo este material quente e de velocidades lentas. Portanto, estas são as imagens que nós construímos. Isto é possível porque nós temos muitos dados. Este mapa que vocês estão a ver aqui, cada símbolo, cada estrela, quadrado, triângulo, etc., corresponde a uma estação sísmica que está neste momento, enquanto eu estou a falar, a registar o movimento do Sol, continuamente, e muitas delas registram desde os anos 70.
Portanto, estes dados são todos gratuitos, estão todos online, é graças a um esforço internacional de muitos países que contribuem para recolher os dados e depois enviá-los aos centros de dados que fazem a curadoria dos dados e depois distribuem-nos. Portanto, em sismologia global, nós somos abençoados, de certa forma, de ter acesso a estes dados abertos desde já há muitos anos, já há muitas décadas, e é um esforço que continua. E, portanto, sem este esforço não seria possível construir estas imagens tal como eu vos mostrei. Agora, o que é que acontece quando há um sismo? Eu agora vou-vos mostrar uma pequena simulação, uns snapshots, da propagação das ondas sísmicas à medida que o tempo passa depois do sismo ter ocorrido. Isto não são dados, isto é uma simulação, mas ilustra bem o que se passa quando acontece um sismo e as ondas se propagam no interior da Terra. Portanto, eu recordo, temos outra vez aqui uma espécie de uma secção 3D desde a superfície até ao centro da Terra, e portanto, aqui o sismo já começou, na verdade, temos aqui as primeiras ondinhas que se libertaram a seguir ao sismo, e isto agora estamos aqui a ver segundos, minutos depois do sismo ter ocorrido, temos todas estas diferentes ondas que se vão propagar, quando chegam à interface entre o manto e o núcleo, refletem-se, alguma delas, estas são as que vocês veem aqui. À medida que o tempo passa, mais ondas vão se propagando, inclusive para o núcleo da Terra, e à medida que de novo o tempo passa, temos muita complexidade de ondas no interior da Terra. E a razão pela qual eu quero salientar esta complexidade é que o que acontece é que nós temos os nossos registros à superfície da Terra, mas eles registram toda esta complexidade de ondas que se propagaram no interior da Terra. E portanto, o nosso objetivo como sismólogos é decifrar a informação nestes registros para tentar obter o máximo de informação sobre o meio através do qual as ondas se propagaram. Mas como vê, realmente a propagação é complexa, portanto, se nós conseguirmos compreender esta propagação, à partida conseguimos compreender as propriedades do meio através do qual as ondas se propagaram, nomeadamente as velocidades sísmicas, como eu mostrei na imagem anterior. E, portanto, ainda mais complexidade. E, portanto, este cartoon aqui mostra como é que isso funciona. Portanto, de novo, temos os sismos, temos os nossos sismómetros que registram todas estas ondas, toda esta panóplia de ondas que se refletem, transmitem, interferem umas com as outras. E, portanto, se temos, por exemplo, uma zona anómala de uma certa região dentro do planeta, o objetivo é capturar à superfície tantas ondas quanto possível que cruzaram esta anomalia, idealmente de ângulos diferentes, portanto, como ilustrado aqui. Isto é possível, como eu estava a dizer, porque temos muitos dados, muitos sismómetros, como está mostrado neste mapa aqui, e também porque usamos cada vez mais técnicas de Big Data, portanto, de grande análise de dados, portanto, tentando extrair o máximo de informação possível de milhões de dados. Usamos cada vez mais também técnicas de inteligência artificial para poder lidar com uma quantidade tão grande de dados, e usamos também supercomputadores para poder acelerar essa análise dos dados. Agora, um desafio é que temos muitas estações nos continentes, sobretudo no hemisfério norte, mas temos muito pouco nos oceanos. E, portanto, esse é um grande desafio. Precisamos de mais dados dos oceanos, e isso foi uma das motivações para o projeto Upflow. No projeto Upflow, o projeto tem 3 vertentes, 2 dessas vertentes são de metodologias, portanto, de tentar avançar as nossas técnicas para extrair mais informação dos dados e também para construir as nossas imagens serem cada vez de mais alta resolução. Um terceiro aspecto foi de facto obter mais dados e recolher dados de fundo oceânico, porque, como eu vos mostrei no mapa anterior, realmente temos muito poucos dados. E, sobretudo, se queremos compreender estes movimentos de ascensão, que muitas vezes, no manto, que muitas vezes dão origem a ilhas, arquipélagos, etc., nós precisamos de dados de fundo oceânico. E, portanto, com o projeto Upflow, nós instalámos 50 sismómetros de fundo de mar, portanto, os pontinhos todos que vêm aqui em vermelho e em verde correspondem a um sismómetro instalado no fundo de mar. Estes são os modelos de instrumentos que nós instalámos. Eu assinalo aqui o Dune, porque é um modelo português,
português, feito pelo Dr. Carlos Corella e pelos seus colaboradores na Faculdade de Ciências, que é um dos colaboradores do projeto, e portanto instalámos também alguns destes protótipos portugueses de instrumentos de fundo de mar. Isto não seria possível se não tivéssemos acesso ao navio de investigação Mário Ruivo, do IPMA, através da nossa parceria com o IPMA. Foram campanhas de cerca de 4 meses para instalar todos os instrumentos, que tivemos uma paragem em Ponta Delgada, como podem ver aqui, e depois para recolhê-los foram cerca de 5 semanas. Felizmente correu muito bem, só perdemos um instrumento de fundo de mar, o que é bastante impressionante para este tipo de campanha. Normalmente perdem-se cerca de 5%, às vezes até mais, destes instrumentos. Perdemos infelizmente um Dune, mas era um protótipo, portanto também não é assim talvez tão surpreendente. Aquilo que eu assinalo aqui, estamos a usar supercomputadores e modelos muito avançados para poder analisar todos os dados. Os dados são de muito alta qualidade, já fizemos muita análise e estamos bastante satisfeitos para podermos prosseguir e, portanto, responder a muitas questões científicas. Como um pequeno à parte, estamos a usar estes dados para os objetivos do Upflow, que eu já vou explicar um pouco em mais detalhe, mas também para outras aplicações, como, por exemplo, para estudar, monitorizar baleias nesta zona do Atlântico, para estudar correntes de fundo oceânico, portanto, com muitas aplicações multidisciplinares, não só em sismologia, mas também em oceanografia e em biologia marinha. Este é um exemplo de um sismograma, portanto, para ter um bocadinho de ideia como é que os nossos dados, o que é que eles parecem, portanto, é uma série temporal, temos aqui neste eixo vertical, é o movimento do Sol em função do tempo. E eu gosto muito sempre de comparar com outro tipo de séries temporais, que é, por exemplo, a música. Portanto, eu tenho aqui neste caso um colega, quando ele era bem mais novinho, o meu colega Rainer Igel, a tocar oboé num concerto, e este é o registro. Portanto, é também uma série temporal, tempo, a amplitude, o movimento, neste caso do ar, em função do tempo, mas há muita semelhança. Portanto, de novo, há muitas técnicas de acústica e até de indústria musical que nós podemos usar para análises dos dados, dos nossos dados em sismologia, nomeadamente aplicações para identificar músicas, podem também ser utilizadas para estudar sismogramas. Passando agora então quais é que são as nossas questões científicas, ou seja, nós temos muitos dados, nós podemos construir estas imagens do interior do planeta. Eu já vos mostrei um bocadinho, vemos material a mergulhar no interior da Terra, nomeadamente no Japão, também na América do Sul. Temos outras zonas, como por exemplo na zona dos Açores, os ridges, onde temos novo material a subir, a criar mais crosta para o nosso planeta, e temos aquelas províncias das quais eu falei na base do manto, a cerca de 3.000 km de profundidade, que pensa-se que pelo menos algumas dão origem a movimentos ascendentes, potencialmente até à superfície da Terra. E, portanto, é sobre estes movimentos ascendentes, eu gosto sempre de mostrar estes elevadores para representar um pouco aquilo que nós queremos fazer, que nós estamos focados. Esta é uma imagem que nós fizemos durante uma das campanhas do Upflow da Ilha do Corvo, aqui com vimos muitas baleias e golfinhos, foi muito, muito giro, quando estávamos a passar pelo Corvo, mas realmente isto recorda-nos que estas ilhas oceânicas, muitas delas, ou pelo menos algumas delas, poderão ser ter origem ou ser associadas a movimentos do manto, portanto, ascendentes, potencialmente com material que venha de grandes profundidades e até do manto inferior. Há muito debate sobre isso, se a origem de ilhas vulcânicas é simplesmente ligada a processos mais superficiais ou se são processos mais profundos. E nós queremos, de facto, tentar perceber isso. E, portanto, o tipo de imagens que nós estamos a construir, eu vou mostrar mais este tipo de imagens. De novo, temos aqui uma projeção 3D, temos aqui a América do Sul, aqui um bocadinho a costa oeste africana, e aqui no meio é a interface, é cerca de 3.000 km de profundidade entre o manto e o núcleo. Eu vou mostrar mais imagens como estas, para dar-vos um bocadinho uma ideia daquilo que nós estamos a fazer. As questões que nós queremos compreender é, de facto, qual é a natureza destes movimentos ascendentes? Será que existem ligações entre os vários arquipélagos na nossa região de estudo, nomeadamente entre os Açores, a Madeira, as Canárias, ou são todos independentes, ou são todos independentes?
E quando eu estou a falar de ligações, estou a falar de ligações em profundidade, portanto até potencialmente 3.000 km de profundidade. E o que me leva ao último ponto, que é há alguma ligação entre estas estruturas, as estruturas mais superficiais, mais perto da superfície, e as estruturas muito profundas, e nomeadamente se há alguma ligação com esta província africana LLVP, Large Low Velocity Province, estas províncias que eu vos mostrei na imagem inicial. E, portanto, para isso nós fizemos a tomografia, que eu já vos mostrei o princípio básico, portanto, fizemos uma tomografia global, mas mais refinada na nossa zona de estudo. Portanto, o que nós fazemos é, temos os nossos registros, os nossos sismogramas, como eu já vos mostrei anteriormente, e nós calculamos esses sismogramas teoricamente, um pouco como naquela animação que eu vos mostrei a simular as ondas, e comparamos os dois. E, portanto, começamos por um modelo 1D de referência e comparamos as nossas medidas com as previsões para esse modelo. E, portanto, medimos estas variações entre a previsão e o que nós medimos. Estes delta-T são anomalias de tempos de chegada. O que nós fazemos isto para muitas frequências, portanto, temos depois uma distribuição das nossas medidas que se parece mais ou menos com isto, umas distribuições gaussianas, e estamos a falar de muitas medidas. Fizemos mais de cerca de 100.000 medidas só com os dados do Upflow, à escala global, muitos mais. O que nós depois fazemos aí entra a matemática e entra os modelos computacionais, fazemos estes cálculos teóricos de o que é que esperamos. Portanto, temos modelos de propagação de ondas, um pouco como eu vos mostrei anteriormente, aquela simulação a mostrar as ondas sísmicas a propagarem-se no interior da Terra, e, portanto, estes cálculos teóricos permitem-nos relacionar os nossos dados, que estão aqui representados deste lado, com aquilo que nós queremos obter, que são os parâmetros do interior da Terra, aqui este M. Este G é a nossa teoria que nos permite realmente associar os dados ao modelo. Nós depois fazemos aquilo que se chama um problema inverso. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque é muito avançado, mas é uma metodologia usada em muitas áreas, em que, a partir dos dados, nós fazemos uma inversão para obter o nosso modelo e obtemos, portanto, imagens, como eu vos mostrei já na motivação para as questões do Upflow. Então, vamos ver então que tipo de dados é que nós usamos. Nós usamos não só dados do Upflow, mas também dados globais. Portanto, aqui o que eu estou a mostrar é a distribuição dos sismos globais que nós usamos, os pontos vermelhos, e as estações em azul que nós usamos da rede global. E, portanto, isto estamos a falar de 5,6 milhões de dados. Portanto, é um problema enorme. E estamos a falar só das ondas P. A onda P é a primeira ondinha que chega quando eu vos mostrei o sismograma. Neste estudo, para além destes dados globais, usamos os sismos a grande distância, chamados sismos globais, mas também sismos regionais, com magnitudes entre 4 e 8,2, e fizemos as nossas próprias medidas de umas ondas que chamam-se as ondas difratadas, que passam mesmo rentinho ali aos 3.000 km de profundidade, para tentar melhor mapear esta Large Low Velocity Province, portanto, cerca de 170.000 medidas. Fizemos medidas, vamos fazer mais, mas para já cerca de 9.000 com dados do Upflow, que são estas estações aqui, e mais cerca de 100.000 de estações regionais, nomeadamente de Portugal e de Marrocos e de Espanha. Isto é tudo só para vos dar uma ideia da escala que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de imensas medidas, portanto, muitos dados. E eu não posso deixar de salientar aqui, em particular, um elemento do meu grupo, a Maria Tchekmistrenko, que realmente fez muito deste trabalho e tenho que lhe dar muito crédito por isso. Então, para vos dar agora um bocadinho uma impressão dos primeiros resultados que estamos a ter, este mapa aqui, as cores indicam a cobertura, ou seja, com os dados globais, quanto mais escuro for, significa que estamos a cruzar muitas regiões no interior da Terra, mas vocês veem que há aqui muitos buracos, portanto, há aqui muitas zonas brancas, estas zonas mais claras, significa que não há muitos dados. No entanto, só com estes dados globais, nós já fizemos uma primeira tomografia, e esta é a imagem que nós obtemos. Novo, vermelho, amarelo, vermelho são zonas lentas, azul são zonas rápidas, e isto é a superfície, o que nós obtemos à superfície. Porquê é que nós obtemos imagens à superfície? Nós conhecemos a superfície, é uma maneira de verificar
que aquilo que estamos a obter realmente faz sentido ou não. E neste caso faz sentido, portanto nós temos aqui, essencialmente temos aqui os Açores, temos esta linhazinha a marcar a fronteira de placa, portanto, de novo, estas zonas são lentas, são estas zonas onde o material ascende a criar nova crosta. Por outro lado, temos outras regiões que são conhecidas que são rápidas, que, por exemplo, aqui no Mediterrâneo temos uma zona de subducção, portanto, a tal zona onde o material mergulha, e, portanto, isto dá-nos confiança, estamos a obter resultados que fazem sentido. Vamos agora ver o que é que acontece em profundidade, e, portanto, isto é a tal secção 3D em profundidade. Temos aqui os Açores, e, essencialmente, o que nós vemos uma anomalia lenta à volta dos Açores, tal como se espera, algumas estruturas interessantes, mas vocês veem aqui, na base do manto, não se vê muita estrutura. Isto é porque este catálogo global, os tais dados globais, é só a tal primeira ondinha direta, portanto não nos dá muita informação. Quando nós acrescentamos os dados do upflow e dados das ondas que passam mesmo a 3.000 km de profundidade em detalhe, isto é o que eu vos mostrei antes, isto é o que eu vos mostro agora da cobertura. E espero que consigam ver, toda a parte de a 3.000 km de profundidade está bem mais escura, ou seja, temos muito melhor cobertura de dados, e mesmo na parte mais superficial ainda não está perfeito, mas já está um bocadinho mais escuro também. Vamos agora ver os resultados então que obtemos. Isto é o que eu vos mostrei antes e isto é o que nós obtemos agora com os nossos dados acrescentados. Portanto, estamos de facto a obter muito mais estrutura. Vocês conseguem ver aqui a 3.000 km de profundidade, já começamos a ver realmente com algum detalhe estas anomalias lentas na tal Large Low Velocity Province de África. Temos os Açores, temos as Canárias, que parecem a uma certa profundidade ter alguma ligação entre eles, que é muito interessante. Nós temos estado a fazer testes de profundidade, de resolução, e parece fazer sentido. Parece haver aqui um gap entre as estruturas mais profundas e as estruturas mais superficiais. Agora, o que nós reparamos, eu não estou aqui a entrar muito em detalhe, é que quando rodamos, quando olhamos sobre outro ângulo, na verdade, sobre outros ângulos há ligação. Portanto, é uma estrutura muito 3D. E, portanto, por outro lado, o que também é muito interessante é que parece haver, as anomalias parecem estar muito inclinadas, portanto, parece haver talvez uma espécie de uma propagação das anomalias desde as Canárias até aos Açores. E, portanto, para concluir, que eu penso que estou a chegar ao meu tempo, eu espero ter-vos convencido que a tomografia global é uma ferramenta muito útil para mapear o interior do nosso planeta e para compreender a dinâmica do nosso planeta, porque realmente nós não conseguimos fazer posses até ao centro da Terra. Com o projeto Upflow, portanto, aqui estou de novo a mostrar as nossas estações. A verde é a qualidade dos dados ser boa, a amarela é mais ou menos e vermelho falhou. Portanto, como conseguem ver, há muito verde, o que é ótimo. Temos novos dados de muito alta qualidade e é sem precedente no Atlântico. Nunca foi feita uma campanha de fundo marinho, de sismologia de fundo marinho tão longa e cobrindo uma área tão grande no Atlântico. Os nossos resultados iniciais sugerem que existem umas anomalias no manto inclinadas e distribuídas lateralmente entre os Açores e as Canárias, sugerindo, estamos aqui a falar de cerca de 300 km de profundidade, haver alguma ligação entre as Canárias e os Açores. As Canárias, quando nós rodamos, na verdade foi a imagem que eu vos mostrei antes como motivação, parece estar ligada realmente a esta zona, a esta província de velocidades baixas sobre a África. E o que nós também notamos é que as estruturas são muito complexas, não são aqueles cogumelzinhos muito simples e bonitos como no Júlio Verne, que depois inspiraram modelos, isto são as chamadas plumas mantélicas. Parece ser bem mais complicado do que isso. Obviamente, isto é trabalho em curso, portanto, estamos ainda a fazer muitos testes e queremos usar, sobretudo, mais dados, nomeadamente dados europeus. E também os nossos dados já estão disponíveis, já estão, não quero dizer, não estão disponíveis ainda, estão, já pusemos os dados num servidor europeu de dados, com os serviços o máximo profissionais possíveis e vão estar disponíveis a partir de 2028. Finalmente, eu não posso deixar de falar um bocadinho quais são os meus sonhos futuros, porque perguntam-me sempre, então, e o que é que vai agora ser a seguir? Para já ainda temos muito trabalho com o Upflow pela frente, mas
O que seria mesmo muito interessante seria fazer um Atlantic Array, ou seja, cobrir todo o Oceano Atlântico com este tipo de instrumentos para obter dados de alta qualidade e compreender realmente estes processos em mais detalhe. Seria um projeto de 10 anos, portanto somos ambiciosos, mas enfim, temos que sonhar para conseguir avançar. E isto seria, claro, uma colaboração com outras áreas, nomeadamente a biologia marinha, a oceanografia, muitas as novas tecnologias, nomeadamente os cabos submarinos, dos quais o Luís Matias vai falar a seguir à minha apresentação. E, claro, tem que ser um projeto de cooperação com todos os países à volta do Atlântico, mas também interessados no Atlântico e claro, sempre com a perspectiva de partilhar dados e de abrir os dados neste tipo de esforço. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Ferreira. E então passaríamos ao nosso próximo conferencista e depois, penso eu, se houver questões e se estiverem disponíveis, faremos as questões no final, pode ser? Então, onde é que está o Carlos? Carlos? Eu não sei se Bom, faríamos o mesmo pedido ao professor Luís Matias. o professor Miguel Miranda ainda não está, não. Ele disse que ele enganou-se no dia, mas ia tentar ainda conseguir entrar aqui Mas na não sessão. está, não está. Portanto, Ainda não acho que chegou. Ele podemos disse-me que ia fazer. tentar, mas pensava que era amanhã. São aquelas coisas que acontecem. Bom, então eu pedi ao professor Luís Matias que fizesse uma breve apresentação, ele próprio, não é? E depois, no fim, fazemos as questões, deixamos para o fim. Pode ser que o professor Miguel Miranda já tenha conseguido vir e, portanto, era muito interessante. Professor Luís Matias. Sim, eu queria começar por agradecer à organização o convite que foi feito e, sobretudo, agradecer também a disponibilidade que mostraram em dar ampla liberdade para a apresentação que eu vou fazer. Portanto, eu formei-me aqui na Faculdade de Ciências, na altura no Departamento de Física, em Ciências Geofísicas, e por aqui fiquei. Portanto, não circulei tanto como a Ana Ferreira. Inicialmente, a minha atividade estava relacionada com a sismologia ativa, portanto, a utilização de fontes artificiais, com a dificuldade na realização dessas fontes ativas, migrei para o oceano e também para a sismologia passiva. Portanto, a minha área de trabalho, em geral, poder-se classificar como sendo da sismotectónica e da geofísica marinha. No oceano, isso levou-me a interagir com outras áreas e, de facto, as minhas comunicações, os meus trabalhos mais recentes, têm a ver, por exemplo, com a geração de grandes sismos ao largo de Portugal continental, mas também com o estudo da baleia comum ou contribuição, neste caso, para a monitorização geofísica ambiental que eu irei apresentar. Portanto, uma atividade bastante diversificada. Ora bem, então vou partilhar o ecrã. E espero que estejam a ver a Tá bom. minha apresentação. Eu é que não estou a ver. Ok. O título, portanto, não sei se está ofuscado aqui. O título é a utilização dos cabos submarinos de telecomunicações para a monitorização dos oceanos e da terra sólida, e eu apresento-me como um relator deste trabalho, uma vez que este trabalho contou com muitos colaboradores e pelo menos já reconheci um desses colaboradores na audiência, a quem eu também agradeço a sua participação. Ora bem, portanto, falando de cabos submarinos, isto é um mapa dos cabos submarinos que existe presentemente, telecomunicações presentemente à superfície do planeta. Portanto, cerca de 1.400.000 km de cabos submarinos e algo que é se calhar esquecido por muita gente e até por alguns governantes, é que 99% das comunicações transoceânicas são feitas pelos cabos submarinos. Tá? Os cabos submarinos são essenciais para a vida moderna. Ora bem, mas primeiro
falar um bocadinho sobre o que é que estuda a sismologia e, de facto, a sismologia estuda tudo o que nós temos de saber com sismogramas. Portanto, sismogramas, registro do movimento do solo ou de outro parâmetro do movimento do solo. Este slide está aqui em homenagem à minha mulher, quando me vê a estudar sismologia, diz: lá estás tu de volta com os riscos. É verdade. Há mais de 40 anos que a minha vida tem sido a investigação destes gatafunhos, destes sismogramas. Ora bem, os sismogramas são obtidos em estações sísmicas e essas estações sísmicas estão espalhadas por todo o lado. Como vocês podem ver aqui, uma grande densidade de triângulos vermelhos, cada um representa uma estação sísmica. E as estações sísmicas, hoje em dia, trabalham em registro contínuo, estão em todo lado, são muito sensíveis, e registram tudo o que faça a Terra vibrar. Ora bem, 2 exemplos. As estações sísmicas também registram os golos do Sporting. Neste caso aqui, nós temos o registro do primeiro jogo da época do ano passado, portanto, que levou o Sporting a campeão. Era o Sporting Vizela. Ali no ponto A temos os 2 primeiros golos do Sporting. Entretanto, no fim dos 90 minutos estava o jogo empatado e foi o Paulinho que desempatou, e então temos ali um sinal muito forte, ali B, e depois no final os festejos desse jogo. Também registamos os concertos da Taylor Swift. Neste caso, nesta representação, o que nós vemos são as frequências ao longo do tempo, portanto, frequências, deixa eu ver se o rato... Não, o rato... Não. Ups. Não sei se estão a ver o meu rato. Sim, sim, está bom, está bom. Está-se a ver? Pronto. Portanto, o que nós temos a ver aqui são as frequências dominantes em cada uma das canções da Taylor Swift. Eu, sinceramente, portanto, com a minha idade, não sou um fã da Taylor Swift, mas eu pergunto aos meus alunos, e então, neste registro, qual é que acham que foi a canção mais forte, mais vibrante para os presentes, neste caso, no Estádio da Luz? Foi o Shake It Off. A amplitude do movimento corresponde a uma magnitude equivalente a cerca de 0,8. Já agora, o golo mais festejado do Sporting apenas atingiu uma magnitude de 0,4. Como é que nós tivemos estes registros? É também muito interessante porque estes registros foram obtidos aqui nas nossas instalações da Faculdade de Ciências e registamos a vibração provocada pelos assistentes aqui no estádio de Alvalade, a cerca de 600 metros de distância, mas também a vibração causada pelos assistentes no conceito da Taylor Swift, já praticamente a 2 km de distância. O que é curioso é que o registro foi feito neste instrumento que vocês veem aqui no canto superior esquerdo, aqui eu amigavelmente chamo de abanómetro. Abanómetro porque é um dispositivo que foi desenvolvido por um professor de Física do agrupamento de escolas Fernando Pó do Bom Barral. Ele fez um modelo, eu cheio de inveja, resolvi fazer outro, em acrílico, mais robusto que o dele, e este instrumento é extremamente sensível. E foi esse instrumento, o abanómetro, que fez os registros que eu vos mostrei anteriormente. Ora bem, mas será que as estações sísmicas estão mesmo em todo lado? A verdade é que os oceanos cobrem 70% da superfície, mas estão muito pouco cobertos por estações sísmicas. E a Ana Ferreira já falou dessa situação. Então, o que é que nós devemos fazer? Ora bem, temos várias possibilidades. Uma primeira foi aquela que a Ana Ferreira mostrou, que é usar plataformas autónomas a que nós chamamos OBS, Ocean Bottom Seismometer. Vocês têm aqui o exemplo do Dune, que foi utilizado, portanto, na campanha Upflow. Só ver aqui uns instantes do lançamento de um desses aparelhos. Portanto, ele tem um hidrofone para registar o som no oceano, tem um sismómetro, portanto, registra 3 componentes do movimento do solo, e tem um sistema que permite ser libertado depois quando chega à altura, portanto, passado o período da operação, ele é libertado do fundo. Portanto, ele tem flutualidade negativa, fica no fundo do oceano e depois ele é libertado quando nós precisamos de o recuperar.
Portanto, isto é uma imagem da campanha Flow que a Ana Ferreira já teve a oportunidade de falar. Ora bem, qual é a questão relativamente a este tipo de monitorização? O período de observação está limitado pela autonomia das baterias. Atenção que não existe relógio lá em baixo, portanto nós temos um relógio interno, portanto não o podemos sincronizar como podemos fazer como temos as estações científicas em terra, e portanto temos uma deriva que o trabalho da Ana Ferreira mostrou, e colegas, mostrou que a deriva é não linear. Portanto, um problema para os sismólogos. Os dados apenas estão disponíveis em tempo diferido, portanto, passado um ano e meio, e neste caso, como houve uma série de operações a fazer aos dados, ainda mais tempo que isso. A cobertura espacial é limitada, como vocês podem ver, e os instrumentos estão expostos a um ambiente extremamente corrosivo. Portanto, tudo isso dificuldades para este processo. Existe um outro processo que é pôr estações agarradas em cabos submarinos dedicados. Neste momento, apenas o Japão tem este tipo de cabos. Nem sequer os Estados Unidos têm este tipo de cabos dedicado à monitorização sísmica e de tsunami. E a razão é muito simples. Este é muito, muito caro. Portanto, não é também uma solução para o nosso caso. Então, temos outra possibilidade, que é, no caso dos novos cabos submarinos, será que podemos convencer os operadores de telecomunicações, os fabricantes de cabos, a incluir sensores nos cabos? Essa opção é aquela que é designada por SMART, Smart Science Monitoring and Reliable Telecommunications, e tem sido defendida já há mais de 10 anos pela Joint Task Force, portanto, uma reunião de 3 agências internacionais. Portanto, nós temos um sonho. O sonho é que os futuros cabos submarinos sejam equipados com estes sensores, o que permite cobrir os oceanos com sensores. No nosso caso particular, esses sensores, a configuração básica, seriam instalados em repetidores, portanto em casulos que hoje em dia a indústria conhece bem, e os equipamentos que teriam, os sensores que teriam, seriam essencialmente sensores do movimento do Sol, portanto sismómetros ou acelerómetros, um sensor de pressão absoluta para poder detectar no alto mar as ondas de tsunami, e também um sensor de temperatura que permitiria também monitorizar as alterações climáticas no oceano profundo, que é uma incógnita ainda hoje em dia. E, opcionalmente, gostaríamos também de ter mais sensores, um audirofone, condutividade, inclinação, oxigênio dissolvido, etc. Os sensores, no caso do repetidor das telecomunicações, esse repetidor está isolado do oceano, mas uma boa parte dos sensores que nós precisamos, ou que gostaríamos de ter, tem que estar em contato com o oceano. Portanto, há aí, assim, alguma dificuldade que é necessário convencer os fabricantes de cabos submarinos a ultrapassar, mas não é tecnologicamente ultrapassado. E então nós também temos um sonho. Portanto, estes cabos que ligam o continente aos Açores e à Madeira estão a chegar ao fim do seu tempo de vida. O tempo de vida de um cabo submarino é tipicamente 25 anos e precisam ser substituídos. E então, essa substituição, idealmente, o nosso sonho é que nessa substituição os cabos submarinos tenham um conjunto de sensores. Portanto, isto é uma possibilidade, talvez em 2026, 2027, e já agora existe um filme que vai ser estreado a 10 de outubro, filme esse que utiliza precisamente este tipo de tecnologia de motorização. Eu não vou dizer mais, mas tem a ver com a possibilidade de existência de um grande sismo que possa destruir Lisboa, como o de 1755. E aqui nesta imagem vocês têm um casulo, uma imagem do casulo que foi utilizado, que é utilizado nesse filme. Portanto, estreia a 10 de outubro. Ora bem, mas isso é para novos cabos. Então, e será que podemos usar os cabos existentes como sensores? A resposta é sim. Nós podemos usar a própria fibra óptica que está no cabo submarino como sensor. Isto não é novidade nenhuma, é uma tecnologia que já existe ou que foi revelada nos anos 70
e que sofreu um grande desenvolvimento a partir dos anos 90 do século passado. Ora bem, este desenho é um bocado enganador, porque a dimensão ou o diâmetro de um cabo submarino no fundo do oceano é cerca de 2 centímetros. Portanto, é a grossura de um dedo. Está bem? Talvez o dedo de polegar. E o que é que acontece à fibra óptica? Como vocês podem ver, as fibras ópticas estão protegidas por uma série de material, incluindo também barras de aço. E depois também polietileno no exterior. Isto tudo com a grossura de um dedo, de um polegar. E a verdade, então, como é que a fibra óptica, depois desta proteção toda, ainda registra alguma coisa? É verdade. A fibra óptica registra perturbações no oceano, apesar destas proteções todas. Ora bem, então vamos a uma parte um bocadinho mais técnica, que é, quando nós temos uma fibra óptica, a luz propaga-se nessa fibra óptica e nós podemos medir nessa luz algumas propriedades. Essas propriedades estão aqui elencadas: fase, amplitude, polarização, tempo de propagação. E existem essas propriedades, dependem do índice de refração na fibra óptica. Ora bem, esse índice de refração da fibra óptica pode variar com efeitos externos, com causas externas. Que causas é que podem ser? Deformação, por exemplo, ondas sísmicas. Aquilo que nós chamamos em inglês strain ou strain rate. Pressão. A pressão também afeta o índice de fração e, portanto, vai afetar as propriedades ópticas da luz. E a temperatura. Pronto, vocês podem dizer, então como é que vocês sabem se é deformação, se é pressão ou temperatura? Bom, essa é uma das dificuldades das tecnologias associadas à medição à utilização das fibras ópticas como sensores. E depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, a ideia é, se nós medirmos os efeitos sobre a fase, amplitude, polarização ou tempo de propagação, podemos obter as causas externas. Portanto, estas três, ou qualquer destas três causas externas. Ora bem, eu vou-vos falar, agora peço desculpa de alguns slides estarem em inglês. Existem 2 grupos de tecnologias que permitem fazer este tipo de observação. Tecnologias que usam todo o cabo submarino, ou tecnologias que usam uma forma distribuída de medir as propriedades do cabo submarino. Portanto, ou o cabo integral, ou então uma forma distribuída, conhecida como o DAS, Distributed Acoustic Sensing, DAS. Ora bem, no caso das tecnologias que medem as propriedades da luz afetadas por aqueles princípios ao longo de todo o cabo, temos aqui uma série delas. Vou aqui falar talvez com um bocadinho mais de detalhe do SOP, o estado de polarização, e talvez deste ULI, Ultra Stable Laser Interferometer. Ora bem, o ULI foi primeiro apresentado em 2018 e devo dizer que foi este artigo que juntou um grupo de trabalho que na altura se chamou LEA, ou LEA, Listening to the Earth Under the Ocean, LEA, e foi este artigo que despoletou a reunião entre um conjunto de investigadores na área da geofísica, mas também na área da óptica, nomeadamente da óptica quântica, e também na área das telecomunicações. E então foi este grupo que depois ajudou a criar ajudou a estabelecer o caderno de encargos para o futuro ANELCAM com a tecnologia SMART. Portanto, a ideia é muito simples. Portanto, temos aqui um equipamento de laser que envia um sinal óptico que é refletido na outra extremidade através de um espelho, e então, comparando os 2 sinais, é possível ver se há ou não há uma perturbação ao longo do cabo. Vocês podem dizer, então, mas a perturbação aqui, ali ou ali, para ele é igual. É, mas podemos localizar essa perturbação se tivermos, em vez de um único sistema, se tivermos 2 sistemas, um de cada lado, podemos localizar e, portanto, usar essa informação para contribuir para a localização do sismo.
A vantagem destas tecnologias de cabo inteiro e também do DAS é que podem ser usadas em cabos já existentes. Portanto, é só uma questão de equipar as extremidades, os pontos de amarração. Enquanto que a tecnologia Smart, só em novos cabos. Portanto, todas estas tecnologias têm a vantagem de poderem ser utilizadas em cabos já existentes. Aqui uma comparação em cima do registro obtido na fibra óptica e em baixo o registro sísmico numa estação sísmica próxima do cabo. Como vocês veem, o registro é muito parecido com o registro que nós obtemos a partir de uma estação sísmica. Portanto, sim senhor, esta tecnologia permite obter registros muito parecidos, muito próximos com os registros que seriam sísmicos. Um trabalho mais recente mostrou também que esta tecnologia é sensível às tempestades no oceano, às correntes no fundo do oceano e também às marés. Tem um problema. O problema é que ele mede não só a perturbação ao longo do cabo inteiro, mas também mede o ruído ao longo do cabo inteiro. E se nós tivermos uma zona como a dorsal médio-atlântica, que é ruidosa, então todo o registro fica perturbado por esse ruído. Portanto, tem essa dificuldade também. A outra tecnologia que do cabo inteiro que eu vou brevemente apresentar é o SOP, State of Polarization. Aqui a ideia é a seguinte: no percurso das comunicações ou de um sinal de laser ao longo do cabo, existe a polarização desse sinal que varia ao longo do trajeto. Mas essa polarização mantém-se constante se não houver nenhuma perturbação. E então, se houver uma perturbação no cabo, o estado de polarização altera-se. E essa alteração, mais uma vez, é extremamente parecida com o sismográfico. Ok? É extremamente parecida com o sismográfico. Temos a dificuldade, mais uma vez, não sabemos onde é que é a localização dessa perturbação, mas hoje em dia estão a ser estudadas tecnologias ou métodos para conseguir identificar o ponto onde existe o primeiro contacto da onda sísmica com o cabo através desta tecnologia que é o estado de polarização. Aqui neste diagrama vocês veem os registros e estas manchas vermelhas são tempestades no oceano. Portanto, no eixo vertical vocês têm a frequência, no eixo horizontal temos o tempo, e então o que nós temos aqui é o cabo a sentir as tempestades no oceano. Portanto, ele sente as tempestades no oceano. Portanto, é sensível suficiente para isso. Portanto, o SOP, mais uma vez, é uma tecnologia que mede as propriedades integradas ao longo de todo o cabo, apenas pode ser instalada nos cabos existentes. É sensível não só aos sismos, mas também à agitação marítima. A outra tecnologia, que não é todo o cabo, que é a tecnologia distribuída, DAS, Distributed Acoustic Sensing, só uma pequena ideia para explicar como é que esta tecnologia funciona. Portanto, mais uma vez, injetamos um sinal de laser na fibra óptica e essa fibra óptica tem imperfeições, tem impurezas. O que significa que essas impurezas vão refletir uma fração ínfima dessa energia. Ok. Portanto, nós temos aqui, então, o sinal que é emitido e, portanto, a sua forma será... Portanto, isto é a reflexão do sinal, perdão, portanto, ele é emitido e é refletido. Ora bem, se houver uma perturbação num pedacinho do cabo, então há ali uma pequena diferença no sinal que é retrofundido. Ora bem, essa pequena diferença diz-me se ocorreu naquele instante, quer dizer que ocorreu naquele pedacinho de cabo. Essa perturbação, tipicamente uma perturbação em fase, dá-me a variação, ou é justificada pela variação do índice de fração, que foi causada ou pela temperatura, ou pela pressão, ou pela deformação. Portanto, nós temos a medição da perturbação em pedacinhos pequeninos ao longo do cabo. Esses pedacinhos podem ser tão pequenos como 10 metros ou mesmo 1 metro. Para o sismólogo, esta metodologia ou esta técnica tem também a vantagem
que permite uma relação, vamos pôr entre aspas, simples, entre aquilo que nós medimos no cabo e um parâmetro que é a velocidade de propagação da onda ao longo da fibra, se nós soubermos, portanto, a velocidade de fato. Portanto, existe uma relação simples entre aquilo que nós estamos a observar e um parâmetro de sismologia típico, que é a velocidade do Sol. Ora bem, isto é válido para o caso da perturbação ser causada pela deformação, mas obviamente que deixa de ser válido se essa perturbação for causada pela temperatura ou pela pressão. Portanto, há aqui esta ponto de interrogação, e é por isso é que o nosso grupo se tem dedicado a comparar os dados que são observados no fundo do oceano através desta tecnologia com observatórios habituais, portanto, observatórios normais, estações sísmicas equipadas com sensores, mas eu vou falar disso um pouco já a seguir. Então, qual é a investigação que nós estamos a fazer? Nós, portanto, o nosso grupo, portanto, nós estamos envolvidos em 2 grandes projetos. Portanto, um primeiro projeto financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, com uma verba que vocês veem aí, cerca de 250 mil euros, e a ideia é equipar, portanto, instrumentar com o DAS um cabo nos Açores, por acaso não é o cabo que está na imagem, é um cabo que sai do Faial em direção às Flores, e comparar esses registros com os registros que nós podemos obter através de OBS, de sismómetros no fundo do mar. Portanto, neste momento, esse registro está a ser feito, os OBS já estão instalados e esperamos em breve, portanto, no princípio do próximo ano, recuperar os OBS e então comparar as observações que estamos a fazer no cabo com as observações que estamos a fazer nos OBS. Portanto, esta é a imagem do cabo que nós estamos a instrumentar. Portanto, é um cabo de telecomunicações, tem uma fibra disponível e, portanto, a operadora deste cabo, a operadora do cabo, permitiu-nos utilizar uma dessas fibras para instalar o DAS, e vocês, as estrelas, mostram onde nós instalamos os OBS para comparar com a movimentação que será registada, com o sinal que será registado no cabo submarino. Depois temos um outro projeto europeu, bastante mais vasto, com mais de 20 participantes e também com um valor bastante mais acentuado, 9 milhões e 700 mil euros. Aqui o objetivo era investigar várias tecnologias, tanto a DAS, o SOP e o SOP-LTDR, que eu não vou falar aqui. O que é que nós estamos a fazer através da colaboração com o ARDITI, que é a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação em Tecnologia e Inovação dos Açores. Existe um cabo que pertence à EMACOM e que foi instalado pela empresa Ela-Link, cabo esse que sai de uma praia próximo do Funchal, e este cabo neste momento está a ser instrumentado por um interrogador de DAS e temos já, portanto, registros desde novembro do ano passado, temos registros neste cabo. Registros esses, neste caso, não vamos poder comparar com o OBS, mas podemos comparar com registros internos. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Aqui são registros obtidos no cabo do Faial. Tem aqui os eixos, da esquerda para a direita é a distância, de cima para baixo vocês têm o tempo, e espero que consigam ver a onda sísmica P, que se registra ao longo de todo o cabo. Estão a ver a densidade de dados que nós temos, portanto, em 50 quilómetros, estações, todos os 10 metros, nós temos 5.000 sensores, temos ali a onda P e temos ali a onda S, e isso permitiu usar essa informação para relocalizar um sismo no offshore, e portanto é uma das vantagens deste tipo de dispositivos, é que estando no oceano, e uma vez que as estações nos Açores estão limitadas às ilhas, não é? Portanto, a utilização dos cabos submarinos vai permitir uma melhor caracterização da sismicidade que ocorre no oceano, no offshore das ilhas dos Açores. No caso do cabo que sai próximo do Funchal, tivemos aqui também um sismo, portanto, nesse mês de novembro
foi registado ali um sismo, e este é o registro desse sismo. Portanto, mais uma vez, da esquerda para a direita, falta aqui a escala, a distância, de cima para baixo, o tempo. E o que é que nós temos aqui? Temos a onda P, espero que consigam ver aqui, a onda P. Depois temos a onda S que é a segunda, não é? Portanto, o tempo vai de cima para baixo. E depois temos aqui mais uma energia. Esta energia, lembra-me o professor Mendes Vítor, o saudoso professor Mendes Vítor, que diria, isso é a onda T. E não digo o resto, que é para não ficar envergonhado. Isso é a onda T. A onda T de terciário. Portanto, onda P de primária, onda S secundária e onda T de terciária. Ou seja, nós aqui, neste cabo, estamos a registar uma onda T gerada por este evento. Ora bem, o que é esta onda T? Portanto, temos ali o sismo daquele lado, aqui temos uma barreira física, que são as ilhas desertas. E então, qual é a nossa interpretação? A nossa interpretação é que as ondas sísmicas atingem aqui o fundo do oceano e, ao atingirem o fundo do oceano, elas comunicam energia à camada d'água. Estas ondas que se propagam na camada d'água, é isso que nós chamamos as ondas T. Portanto, as ondas T são ondas que se propagam na camada d'água, mas com sua origem ou em explosões ou em sismos no oceano. E então, podemos usar as ondas P, as ondas S e também as ondas T para relocalizar o evento sísmico que tinha sido inicialmente localizado por um conjunto de estações em terra, portanto, duas na Madeira, uma em Porto Santo e também uma nas Canárias, e podemos ajudar à relocalização com esta informação, à relocalização deste sinal sísmico. Ora bem, isto está repetido. Olha, isto agora tem. Pronto. Agora, só uma questão que tem a ver com. Nós temos aqui vários segmentos da onda T, enquanto que a onda P, pronto, é contínua, a onda S é contínua, nós temos aqui vários segmentos para a onda T. Ora bem, puxamos pela cabeça, isso resultará de quê? E então nós fizemos a modulação de propagação da onda acústica, da onda T no oceano, e o que é que verificamos? Em função da profundidade a que se está a gerar aquela conversão, nós temos segmentos do fundo do mar onde vamos ter registro da onda T, depois temos zonas de sombra, sem registro, depois voltamos a ter registro de ondas T, ou seja, consoante o ponto onde se dá aquela conversão, vamos ter faixas de energia e zonas de sombra. Portanto, a nossa interpretação é essa, que isto corresponde a diferentes pontos de conversão das ondas sísmicas em ondas T, neste relevo, no relevo que vocês têm aqui ilustrado. Ora bem, não sei que horas, deixa cá ver como é que está o tempo. Ok. Bom, então vou apressar um bocadinho a apresentação. Isto era interessante para os sismólogos, vou passar isto um bocadinho à frente. Ora bem, o nosso cabo submarino também registra a vocalização de baleias. Aqui do lado direito vocês têm o registro das baleias, aqui do lado esquerdo também tem registro de baleias, provavelmente a baleia comum, que emite sons periodicamente 12 ou de 3 em 13 segundos. Aqui uma outra imagem do registro dessas vocalizações. E na parte mais próxima da costa, nós registramos as ondas do oceano. Portanto, vocês estão a ver esta zona com mais energia, o que vocês estão a ver aqui, mais uma vez, a distância da esquerda para a direita, o tempo de cima para baixo, isto são as ondas de um oceano. E se vocês tiverem com um bocadinho de atenção, vocês veem ondas fortes, curvadas para baixo, e ondas mais tenues, curvadas para cima. As ondas mais fortes, curvadas para baixo, são ondas que vêm do oceano para a terra, as ondas refletem-se, e também tem ondas que saem de terra para o mar. Ora bem, se eu pegar num ponto, se eu pegar no cabo submarino e representar aquela informação, nós temos aqui então a propagação, uma animação que tem a propagação das ondas. Ora bem, temos ondas que se propagam para o mar, ou que se propagam do mar para a terra, de terra para o mar. Então o que é que nós temos de fazer? Pronto, para os mais especialistas, podemos fazer um filtro FK,
E então podemos obter a imagem das ondas que se propagam do mar para a terra e a imagem das ondas que se propagam da terra para o mar. Isto só é possível porque temos um cabo submarino. Portanto, uma boia ondógrafa é uma observação pontual, um cabo submarino são milhares de sensores, e isto é aquilo que nós podemos obter relativamente às ondas oceânicas através do cabo submarino. Temos aqui, reparem, agora este boneco é muito interessante porque aqui a escala neste momento é de horas. Aqui de cima para baixo são horas. E aqui vocês têm o sinal de maré. Portanto, tem a maré semidiurna dominante. E no cabo submarino nós registramos este sinal que aqui está. Claramente este sinal está dominado pelo sinal de maré. Nós não sabemos ainda o que é isto, mas desconfiamos que isto seja temperatura. Portanto, seja o cabo para estes tempos tão longos, da ordem de horas. Então, neste caso, já não estamos a medir deformação, não estamos a medir ondas, nós estamos a medir a temperatura. Ora bem, eu vou passar este slide à frente. Também registramos telesismos. Portanto, aqui em cima vocês têm o telesismo registado no cabo, ok? E tem aqui o telesismo registado em estações sísmicas na Madeira. Portanto, o nosso cabo também registra telesismos e tem aqui a representação dos múltiplos canais e aqui a representação de um único canal. Portanto, a hora já vai adiantada. Vou falar então das oportunidades relativamente às tecnologias de todo o cabo. Portanto, permitem observação a grandes distâncias, permitem a observação de altas e de baixas frequências e, por isso, podem monitorizar zonas que não estão acessíveis por outros sensores. Os desafios, será que são capazes de registar tsunamis? Sabemos que registra aproximadamente os sismos. Será que conseguimos localizar a fonte? Portanto, está-se a trabalhar nisso. Temos o registro do ruído em todo o cabo. Será que podemos melhorar em relação aos sensores atuais, portanto, pontuais ou do DAS? E podemos, para o caso dos sismos e tsunamis, temos estes desafios. E para o caso de sinais mais lentos, associados, por exemplo, à deformação tectónica e ao CRIP, por exemplo, em falhas, também temos um conjunto de desafios que ainda não estão resolvidos por estas tecnologias. No caso do DAS, as oportunidades, temos uma extremamente grande resolução, portanto 10 metros ou 5 metros. Já vimos que pode detectar e pode contribuir para a monitorização sísmica, também detecta a agitação marítima e estamos a trabalhar na identificação de proxies para os valores da agitação marítima e também das correntes, e pode também registar o ambiente acústico do oceano, quer de origem biológica, quer de origem antropogénica. Os desafios, bom, digo-vos que numa semana, à vontade, temos 10 terabytes de dados, numa semana. Portanto, é algo que ainda não temos resolvido, que é como é que nós conseguimos manusear aqueles 50 mil, 5 mil ou 10 mil canais a registar em contínuo. Portanto, é um problema que ainda não está resolvido. Como é que nós analisamos esses dados? Estamos a trabalhar, ou está-se a trabalhar na detecção automática dos eventos, no processamento automático para determinação dos parâmetros oceânicos, nomeadamente a altura significativa e a corrente, mas o DAS, apesar dos grandes avanços que têm feito, ele apenas pode ser utilizado até ao primeiro repetidor e mesmo pouco mais devido aos efeitos não lineares que um pulso de laser introduz. E não sabemos ainda se ele é capaz de registar ou não os tsunamis, que é outro fenómeno geofísico que nós estamos interessados. O DAS não é solução para o oceano profundo. Aqui, no lado direito, isto é um boneco que vocês não veem em lado nenhum. Toda a gente, quando fala no DAS, mostra o boneco da esquerda. Estão a ver o DAS, os cabos submarinos e tal, não sei quanto. O DAS não vai mais longe que 100 km. Já ouvi falar que a DAS pode atravessar os repetidores, etc.
mas até agora a tecnologia atual só permite monitorizar as zonas mais próximas. E isso é, de facto, uma limitação séria do DAS. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção e, portanto, juntamente com a Ana Ferreira, estamos dispostos para responder às vossas questões. Ora bem, Muito obrigada aos dois conferencistas por nos trazerem este conjunto de dados tão importante e que, diria assim, não sei, professor Carlos quer avançar com as questões e com a moderação. Quem quiser colocar questões, peço o favor de colocarem a mão eletrónica nas reações, porque se vê melhor, ou então também a mão física, tentaremos localizá-los convenientemente. De maneira que pergunto se alguém quer começar por fazer ou por apresentar questões. Está aqui o professor Miguel Miranda, faz favor, é sua a tarefa, faz favor. Está tudo bem e então está mesmo conosco e passo-lhe já a palavra para avançar Finalmente. nesta Bem, moderação da discussão. eu, por uma questão, pronto, de obrigações que tenho também outras, na verdade, ouvi bem, foi o Luís Matias, não havia a Ana, com grande pena minha, mas ambos trabalham em coisas que são um bocadinho complementares, não é? Em áreas um bocadinho complementares do conhecimento, se bem que a base científica é a mesma. Portanto, a minha primeira questão vai para o Luís. Ó Luís, ao fim deste tempo todo em que já há uma equipa razoável a trabalhar nesta área da utilização dos cabos submarinos, qual é que são os grandes avanços que se podem prever, que se pode fazer no conhecimento digamos, geofísico a partir desta informação? E a segunda pergunta é, eu vi toda a parte que tinha a ver com ondulação e pergunto se a estatística da ondulação que é medida se cumpre as normas, os princípios, digamos, estatísticos que normalmente nós aplicamos à ondulação do mar. ora bem, a primeira pergunta será os avanços que nós podemos esperar com... Ora bem, os avanços que são garantidos são com a tecnologia SMART. Portanto, isso está completamente já demonstrado em vários artigos publicados, mesmo na área da estrutura profunda, foram feitas simulações. Portanto, a tecnologia SMART, com a cobertura dos oceanos com sensores tradicionais, portanto, sismómetros, sensores de pressão, relativamente há um ganho relativamente ao conhecimento da estrutura do globo. Relativamente ao alerta precoce de sismos e tsunamis, é fundamental. Também os sensores SMART serão, de facto, vão contribuir para melhorar esse alerta precoce. Vão, no caso dos tsunamis, detectar as ondas de tsunami no alto mar, portanto, podemos confirmar ou cancelar ou informação, avisos de tsunami, quando a onda ainda não chegou à costa. Neste momento só podemos detectar essa onda, se de facto houve ou não houve tsunami, quando ele já atingiu a costa e, portanto, já começou a inundar alguma zona da costa, portanto, ou através dos marégrafos. E no caso do alerta precoce sísmico, também vamos conseguir adiantar bastantes minutos esse alerta precoce usando os registros no fundo do mar. Portanto, isso, a tecnologia SMART está perfeitamente estabelecida, quais é que são os ganhos nos diferentes campos para a geofísica em geral. As outras tecnologias são tecnologias complementares ao SMART, ou seja, não há ainda nenhuma garantia que consigam ser fiáveis a ponto de fazer essa substituição. Por exemplo, na tecnologia DAS, a tecnologia DAS. A tecnologia DAS, digamos que tem uma boa resposta nos primeiros 100 km. No nosso caso, no caso de Portugal continental e mesmo das ilhas, a nossa plataforma continental é bastante estreita. O que significa que quando o DAS estiver a detectar um tsunami, portanto, o tempo que nós demoramos a fazer a análise dos dados, já está o tsunami na costa. Pode ser usado
em paralelo com outros sensores do nível do mar, mas não estou a ver que consiga antecipar significativamente como os dados SMART. Relativamente à oceanografia, é uma área, sabemos que tecnologia SMART permite estimar proxies, quer da agitação marítima, quer das correntes, mas até chegar digamos, ao regime operacional, não é? Ainda estamos um bocado longe disso. Ana, tu tens trabalhado muito em novas tecnologias de processamento de sinal sísmico. Achas que pode haver alguma contribuição, alguma sinergia entre esses trabalhos e estas operações que vivem muito à base de cabos? Sim, sim, sem dúvida, Miguel. Eu acho que, sobretudo, o Luís salientou a quantidade de dados absolutamente gigantesca que os cabos trazem e vão trazer cada vez mais. Sem dúvida que muito daquilo que nós aprendemos com tecnologias mais clássicas vai ser transferível e, sobretudo, neste momento já estamos a usar muitas técnicas de inteligência artificial, sobretudo para detecção, fazer os pickings, sabes, das chegadas das diferentes ondas e isso tudo com dados clássicos. Então eu acho que esse é um exemplo óbvio que vai ser muito útil depois para a análise dos dados de cabos. Outra coisa, nós temos também muita experiência, eu própria trabalhei muito com não só dados de sismómetros, mas, por exemplo, dados de strain meters. E fiz muita comparação entre os dados de strain meters e os dados dos sismómetros. Eu acho que todo esse conhecimento e essa experiência é completamente transferível para a análise também dos dados de cabos, dado que alguns deles medem realmente o strain. E, portanto, há aqui muitas sinergias, tanto em termos de conhecimento como em termos das técnicas, das ferramentas. Sim, sem dúvida. Dos ouvintes, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Eu tenho sempre perguntas, já sabem, mas vejo aqui tanta gente com muitos conhecimentos desta área. Ora, eu gostava de dizer alguma coisa. Carlos. Ou não? João Mata, com a mão Muito levantada. bem. Posso falar? É uma coisa rápida. Claro. Não, eu queria dar os parabéns a qualquer um dos palestrantes de hoje que nos vieram mostrar avenidas novas. Eu acho que estamos numa altura em que há aqui uma revolução total. Eu creio que há, sei lá, há 10 anos atrás ninguém fazia ideia do que era estes conceitos novos que aparecem e a contribuição que vamos ter. Ela ainda não está cá, mas a gente vê que, sei lá, daqui a 10 anos teremos informação extremamente poderosa, quer no conhecimento da gênese da Terra, etc., não é? Das ligações, aquela ideia dos Açores estarem ligados às Canárias, é extremamente interessante. Eu perguntava, e não há ligação nenhuma entre a Madeira e o continente? Porque até há pouco tempo, portanto é uma pergunta para a Ana, até há pouco tempo a gente não via sismos quase nenhuns na Madeira. Há uns anos atrás, há 3 ou 4 anos, começaram a aparecer sismos na Madeira. E a grande dúvida é, há alguma ligação estrutural que esteja, sei lá, mais profunda, não é visível na batimetria, mas que exista? Encontrar alguma coisa desse ponto de vista, para além da outra que falou? Para já não. Nós não, também, muito sinceramente, ainda não olhamos com muito detalhe realmente a esse lado, porque tenho que recordar que a rede Upflow, portanto, depois tem ali um buraco, digamos, entre a Falha da Glória, digamos, e depois Portugal continental. Mas é uma coisa que vamos investigar, mas para já não temos indicação de facto de haver essa ligação, não é? Mais realmente entre as Canárias e depois. Pronto, as Canárias e a Madeira são muito pertinho um do outro, portanto a resolução ali é um bocadinho difícil, mas parece realmente haver ligação em profundidade com os Açores. Mas para o continente, para Portugal continental, para já não, mas realmente há alguma ligação talvez para Marrocos. Aí temos também alguma ligação, sim, possivelmente, das Canárias, sim. Muitos parabéns, porque é um trabalho de facto extraordinário. Obrigada. Para o Luís, eu gostava de perguntar se está mais convencido agora com o early warning, porque ao princípio tinha muitas dúvidas, não é? Neste momento, aquilo que nos mostrou é extremamente útil e acho que
não sei se é em breve, se não sei, não consigo pôr aqui intervalos de tempo, mas eu acho que o caminho vai ser este e vamos ter early warnings. Está mais otimista desse ponto de vista? Quer dizer, o early warning sísmico, portanto, estamos a falar do early warning Sim, sísmico. sim, sim. Sim, ele já existe em vários países, no México, portanto, nos Estados Unidos, no Japão, portanto, já existem em vários países e, portanto, digamos, a metodologia e a tecnologia estão bastante bem estabelecidas, digamos, e de facto o IPMA já tem um sistema a funcionar já há uns tempos largos, já há mais de um ano. O Miguel Miranda saberá melhor do que eu. E, portanto, está em fase de teste, ou seja, é necessário, pronto, ajustar uns parâmetros, etc. Pronto. A questão é, neste momento, o nosso sistema, não é? O sistema de Portugal, mostrá-lo às autoridades e convencer as autoridades da sua utilidade. Agora, os sensores no fundo do oceano vão antecipar minutos. Pois. Agora, a minha questão relativamente ao early warning, mas depois temos ali o João Mata, que de certeza que vai querer fazer uma pergunta sobre Canárias e Madeira e não sei quantos, portanto não vamos esquecer isso, porque eu vou lançar um outro, digamos, um outro tema que é, nós sabemos que neste sismo de agosto houve avisos precoces gerados pela Google e sem qualquer, digamos, relação com as autoridades ou validação por qualquer agência nacional. Embora eles estejam a colaborar, a Google esteja a colaborar na Califórnia, com o sistema de alerta local, epá, este aqui foi completamente pirata. Foi completamente pirata. Nem sei como é que eles utilizaram o Cell Broadcast quando as autoridades não conseguem usar o Cell Broadcast, como é que eles utilizam o Cell Broadcast para emitir essas mensagens. Eu gostava de saber como é que eles fazem isso. Como é que eles fazem. Portanto, e aparentemente as mensagens que me têm sido comunicadas eram bastante razoáveis, ou seja, a localização da origem estava bastante aproximada e também a magnitude estava bastante aproximada. Relativamente à severidade, daquilo que nós chamamos de intensidade, a severidade do movimento do Sol é que, pronto, qual é que é, digamos, a área que eles definem, essa parte aí não me parece, porque eu recebi uma mensagem, já passado depois, e a primeira frase da mensagem é calços sapatos. Calços sapatos. Calços sapatos. Se tiver o Luís tem uma ligação com o Google que é mais complicada que a nossa. Pronto. João Mata, eu estou obrigado. João Mata. João? O João calçou os sapatos, não está ali. João? Está mutido. O João está... Ligar o microfone, se faz favor. Por favor, liga o microfone. Ok. É porque não estava a ser possível a ligação. Só 2 ou 3 notas antes. Desde já os parabéns ao Luís e à Ana pelas excelentes apresentações e devo dizer que ao ouvir estas apresentações fico orgulhoso pela ciência que se vai fazendo em português e nas instituições portuguesas, mesmo o projeto Ana tem o suporte, parte do suporte em Portugal e, portanto, isso deixa-me bastante orgulhoso. Uma questão para a Ana. Quando mostraste a área de cobertura, pareceu-me, a imagem não estava muito bem, não era bem perceptível, pareceu-me que a área, exatamente, Açores, Madeira, Canárias, era uma área de baixa cobertura. É erro de apreciação da minha parte ou... Eu posso voltar a partilhar o ecrã, Sim. se não se importarem, para mostrar. Ok, estamos aqui a falar deste, eu acho que estamos a falar deste aqui, não é? Da cobertura. Portanto, como eu expliquei, as zonas mais escuras são em que há muitos raios. Mas aqui estás nos 3.000 quilómetros de profundidade. Não, temos toda a região. Aqui temos. Ok.
Percebes? É uma cross-section, digamos, em 3D. Portanto, tens aqui a parte portanto, dos 3.000 km de profundidade, a Core Mantle Boundary, como vês, com os nossos dados do Overflow fica bem mais escura. Agora, tens razão que estas partes mais superficiais estão melhores. Portanto, isto é só com os dados de catálogo do ISC, portanto, os dados de catálogo globais. Este já é com os nossos dados acrescentados. Atenção, isto são só ondas de volume P, atenção. Portanto, quando nós acrescentarmos as ondas de superfície, isto vai melhorar, mas consegues ver que comparando com aqui estas zonas brancas já estão muito melhores, já estão um bocadinho mais amarelas, digamos. Ok. Mas eu concordo contigo que com este tipo de dados, o grande melhoramento é realmente para a parte mais profunda. É aqui que se vê, quando vais dos dados globais para os dados globais combinados com os nossos dados do Upflow e também alguns dados regionais, é graças a esses dados que ficamos com melhor cobertura em maior profundidade. É aí que fica mais escuro, mas também melhoramos um bocadinho a parte mais superficial. Agora, eu compreendo a tua pergunta, porque provavelmente depois vais perguntar, então e os resultados que tens, aquela ligação é robusta ou não? Exato, e nós fizemos esses testes de resolução. Eu não entrei nestes detalhes, mas vou-te mostrar. Aqui, olha, aqui está. Estes são os testes de resolução. Nós fizemos um teste em que pusemos duas colunas, digamos, como se fossem duas plumas, uma debaixo dos Açores, tens aqui os Açores, e outra debaixo da Madeira, que engloba também as Canárias, assumindo que são separadas até cerca de 2.000 km de profundidade. Isto é o que nós obtemos como output, só com os dados globais, os tais dados do ISC. Quando fazemos o mesmo com os nossos dados, acrescentando os dados do Upflow, já conseguimos ver a separação. Não vai tão profunda, mas pelo menos na parte superficial, se há separação, como indicado no modelo de input, devemos também conseguir uma separação no modelo de output. Portanto, isto dá-nos alguma confiança que se houvesse separação nós devíamos conseguir ver com os nossos dados. Só uma questão simples. Qual é a resolução? Sim, exato. Então, a resolução em profundidade é cerca de 50 km, ou seja, são as estruturas mais pequenas que conseguimos resolver em profundidade são cerca de 50 km, lateralmente estamos a falar de cerca de 150 km. Ok. Muito obrigado. Nada. Não tenho mais nenhuma pergunta. Nada. Luís, querias comentar? É uma provocação. É temperatura ou é química? Oh! Isso é realmente para falar com o João, não é? É difícil, pois, é difícil nesta fase. Oh, Luís, o que nós queremos fazer, na verdade, é fazer. Isto é só P que eu mostrei hoje. Queremos fazer o VS e o VP, portanto, os dois tipos de ondas de cisalhamento, ondas P, e perceber, pela comparação das duas, se conseguimos distinguir um bocadinho de anomalias químicas, como estás a dizer, em relação às anomalias térmicas. Nesta fase, não podemos mesmo dizer, só com um tipo de velocidade. De novo, para dar um bocadinho de explicação à audiência mais leiga, digamos, nós quando fazemos estas inversões sísmicas podemos tentar constranger diferentes propriedades. Neste caso foi só ondas P, as velocidades das ondas P, mas há outras ondas, as ondas secundárias que vêm depois, que o Luís mostrou na apresentação dele. Por exemplo, se conseguirmos olhar para as duas velocidades e compará-las, que tem muitos desafios, mas há maneiras de poder compará-las, podemos depois tentar perceber melhor se estas anomalias realmente são devidas a variações de temperatura ou devidas a variações na composição química ou uma combinação dos dois. Até podemos procurar coisas como fluidos e por aí fora, mas isso é trabalho a fazer, sim. Obrigada. Temos aqui uma pergunta no chat sobre como é que comparam estes trabalhos com o que têm sido feitos no Pacífico. Tanto a parte dos cabos como a parte profunda. Ana, começa tu, sim. Está bem, pode ser. É assim, sim, é muito interessante essa pergunta e realmente o meu sonho no fim de um Atlantic Array é também baseado no facto que já existe um Pacific Array. E, portanto, no Pacífico, os japoneses, sobretudo os japoneses e os americanos, têm feito muitas campanhas relativamente larga escala, às escalas mais pequenas, e no Atlântico também tem havido campanhas, tipicamente mais à pequena escala. A grande diferença é que os japoneses e os americanos coordenaram-se e decidiram criar um mapa que lhe chamam o Pacific Array. É um mapa, simplesmente, em que cada vez que cada um destes países tem uma campanha, põe pontinhos no mapa a indicar onde é que instalaram as estações, por quanto tempo,
Os americanos disponibilizam os dados, portanto, é possível obter os dados depois de um certo tempo de embargo. O japonês é um bocadinho mais difícil, mas também é possível, um bocadinho mais difícil, mas pelo menos como sabemos pelo mapa onde é que as campanhas ocorreram, com alguma colaboração é possível ter acesso a esses dados. No Atlântico estamos muito atrás, ou seja, houve muitas campanhas, por exemplo, colegas franceses, colegas alemães lideraram muitas campanhas, mas infelizmente esse mapa não existe, é uma coisa que nós queremos fazer. Não é muito claro saber exatamente quando e onde é que as campanhas ocorreram. Há uma base de dados na Alemanha que se chama Pangaea, mas que é muito difícil extrair os dados dessa base de dados. Portanto, nós estamos um bocadinho atrás na parte da colaboração e da partilha dos dados e da experiência. Como digo, uma grande diferença é que realmente no Pacífico tem havido mais campanhas à larga escala, mais, digamos, parecidas com o Upflow. Portanto, houve uma campanha muito grande no Havaí, já há muitos anos, foi uma das primeiras, chama-se Plume, mais ou menos à nossa escala, claro, só à volta do Havaí, nós aqui temos vários arquipélagos, que é um aspecto interessante, e portanto eles estão um bocadinho mais à frente nesse sentido, mas eu penso que, pronto, sobretudo com o sucesso do Upflow, vão haver mais desenvolvimentos no Atlântico, pelo menos espero com a partilha dos dados e espero que consigamos fazer o nosso Atlantic Array. Com certeza. Luís, queres comentar a tua parte? Sim, relativamente aos cabos submarinos, eu não falei em detalhe, mas os americanos têm cabos submarinos, mas não são dedicados à motorização. Portanto, eles e os canadianos, portanto, têm um cabo ali na costa, neste caso na costa oeste dos Estados Unidos. Portanto, têm ali uma zona de subdução, eles estão aflitos, cheios de medo, porque aquela zona de subdução é capaz de dar sismos muito grandes. Portanto, existem evidências geológicas de sismos muito grandes no passado. É o cabo Neptune. Esse cabo Neptune tem observatórios multiparamétricos espalhados um bocadinho pelo oceano, portanto não com uma grande densidade, mas o objetivo deles é de facto medir muitas coisas do oceano. São observatórios multiparamétricos. Relativamente aos dados sísmicos e acústicos, os americanos têm uma política de embargo devido à sensibilidade que eles têm na motorização do tráfego marítimo que esses equipamentos permitem. Portanto, eles têm essa política de embargo e, portanto, os dados só estão disponíveis passado algum tempo. Existe também um cabo mais antigo no Havaí, que é o H2O, que na sua extremidade tem também uma plataforma multiparamétrica e que está a funcionar e tem sido usado para testar vários equipamentos ou vários sensores no fundo do oceano. Portanto, são cabos dedicados mais à observação dos oceanos e da terra sólida do que propriamente em tempo real, disponibilizar dados em tempo real para a vigilância sísmica ou de tsunamis. Relativamente à motorização de tsunamis no alto mar, eles têm uma rede de boias que têm esse efeito, mas pronto, a questão das boias já é outro filme. Tem outros problemas. Nós temos aqui connosco o Yasser, que eu estou a ver aqui assim o nome dele. Não sei se está ativo. Yasser Omar. Não está a ouvir. É porque ele é uma pessoa que não é geofísico, não é? Mas tem tido um papel muito importante, por vezes, no impulsionar de algumas destas iniciativas. Conseguem ouvir? Yasser, sim. Não queres fazer uma pergunta ou fazer um comentário? Certo. Eu não pude responder logo porque não tinha autorização para ativar o microfone. E também, como já terão percebido, estou rouco. Não quero só dar-vos os parabéns pelas excelentes apresentações da Ana e do Luís e por este trabalho tão interessante que está a ser desenvolvido, e eu, como físico quântico, espero que a física quântica possa contribuir em particular para a ação sísmica, usando as fibras como sensores, instalando equipamentos em terra nas estações de amarração. Penso que isto é uma área fascinante e muito obrigado ao Luís por ter apresentado aí parte da iniciativa que lançámos aqui há uns anos atrás, de juntar estas diferentes expertises para atacar este problema. Obrigado ao IACE pelo comentário. O IACE foi muito relevante no lançamento dos projetos que levaram aos cabos submarinos, como penso que todos sabem.
E do ponto de vista daquilo que foi apresentado, eu acho que é engraçado como é que nós finalmente começamos a olhar mesmo para dentro da Terra, que é super interessante, e como nós somos capazes também de usar estruturas que já existem para fazer mais do que aquilo que elas foram desenhadas para isso, e que começámos a ter também capacidade logística para ocupar o Atlântico, que sabem que é uma das minhas preocupações pessoais. Eu pergunto ainda se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho que termos estes colegas aqui disponíveis para responder é um caso de elevadíssimo luxo. Portanto, deixo-vos utilizar esse luxo para os questionarmos ainda mais, ou se não for caso disso, quero agradecer primeiro à Salomé. A Salomé é a alma danada destas iniciativas, ou não danada, e ao Carlos, que tem uma paciência para maturar muito acima da média, e a vocês, tanto à Ana como ao Luís, com quem eu tive felizmente o privilégio de trabalhar, e que espero continuar a trabalhar com eles nos próximos anos, e sabendo que, como sabem, agora estou dedicado ao Atlântico, seguramente que o Atlântico Array tem que ser uma realidade o mais rapidamente possível. Portanto, obrigado a todos, e penso que foi um excelente fim de dia. Salomé, quer fechar? Queria só dizer que na próxima quarta-feira cá estaremos de novo e convido todos a estarem connosco para continuar a acompanhar estes grandes desafios e as grandes perspectivas para entendermos melhor e sabermos conviver melhor pela tecnologia com estes fenómenos que tanto nos impressionam e que estão sempre, digamos assim, num lado ou no outro. Portanto, mais uma vez, muito obrigada aos dois, professora Ana Ferreira e professor Luís Matias, pelas excelentes contribuições que nos trouxeram, e acho que continuaremos para a semana, à mesma hora, e chamo a atenção também depois para a entrevista que sairá na próxima quarta-feira também. E a todos convido a voltar. Muito obrigada. Muito obrigada também ao professor Miguel e ao professor Carlos, que eu sou a desafiante. Na minha ignorância, peço a quem sabe, e, portanto, se não fossem eles, obviamente que nós não tínhamos aqui estes nossos especialistas a falar-nos deste tema que a todos nós diz respeito. Muito obrigada aos dois e até para a próxima, até quarta-feira. Até quarta-feira. Adeus, Ana, adeus, Luís. Adeus, muito obrigada, adeus. Eu vou sair, portanto,